Meus embaixadores. Deus seja grandemente louvado por isso. Não existe ninguém que valorize mais o ser humano do que Jesus. É possível que em determinado momento da vida você olhe para si mesmo e diga: sabe, eu não valho nada, eu não valho um zero à esquerda. Alguém já ouviu essa expressão? Você quer saber quanto você vale? Olhe para a cruz. Para Deus você não vale um zero à esquerda, você vale um zero à direita. E um zero à direita de qualquer número o valoriza 10 vezes mais. Cite, por exemplo, um número qualquer. Número 1. Coloque um zero à direita, quanto é que fica? 10. O zero à direita valoriza 10 vezes mais o número. Você vale 10 para Deus, meu irmão. Amém? Se você quer saber quanto vale, olhe para a cruz. Ali está Jesus estendido entre os céus e a terra. Cada pingo de sangue que cai do seu corpo é uma linda declaração de amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ali na cruz, de acordo com Apocalipse 5, versos 9 e 10, nós vemos quanto valemos. Nós valemos um Deus crucificado. Dá para você perceber o valor que você tem? Você vale um Deus crucificado. Ninguém nos valoriza mais do que Jesus Cristo. Por favor, não se desvalorize. Se ame. Goste de você. Deixe-me te fazer algumas perguntas. Você gostaria de ser outra pessoa? Você gostaria de mudar algumas coisas no seu corpo? Um dos grandes problemas hoje das pessoas é que elas não estão satisfeitas com o que são, com o que têm e com o que fazem. Existe uma insatisfação generalizada. Gente que não gosta da altura que tem, gente que não gosta do nariz que tem, gente que não gosta do cabelo que tem, gente que não gosta das pernas que tem. Pessoas que se olham no espelho e não gostam do que veem. E quando isso acontece, uma vez que você sabe que foi criado por Deus, se você não gosta de você, talvez a nível inconsciente você transfira isso, a culpa para Deus. Porque Deus me criou assim. E quando você se auto-rejeita, você não consegue amar a si mesmo. E como amar o próximo como a si mesmo, se nem a si você se ama? Como a autoestima negativa reflete na sua espiritualidade e no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas e consigo mesmo? Sua autoestima reflete até no seu comportamento. O que você pensa de você mesmo lá no íntimo do seu ser? Você se acha uma pessoa feia, antipática, incompetente, fracassada? Você olha para si mesmo e diz: eu não presto, eu não valho nada. Se isso acontece com você, lamentavelmente, você está desenvolvendo uma autoestima negativa e o diabo está prevalecendo em seu coração. Povo de Deus, à luz da Bíblia, possamos estabelecer a nossa autoestima. A nossa autoestima não pode depender do que eu penso e do que eu sinto. Vocês se lembram daquela manhã de domingo, quando Maria Madalena chegou, e aqui está uma pessoa com quem Jesus teve que trabalhar a autoestima, Maria Madalena. E ela então chegou ali no sepulcro. O sepulcro estava vazio. A palavra nos diz que ela chorava como criança. E Jesus estava ali do seu lado. Mas ela pensava que Jesus não estava presente. Ela não sentia a presença de Jesus. E assim chorava. Mas quem estava ao lado dela? Jesus Cristo.
apesar do que ela pensava e apesar do que ela sentia. Ela pensava que Cristo não estava presente e sentia a ausência de Cristo, quando na realidade Ele estava ao seu lado. Muitas coisas que pensamos e sentimos a respeito de Jesus e de nós mesmos são erradas. A presença de Cristo na minha vida não depende do que eu penso ou do que eu sinto, depende do que Ele afirma. Então não é diferente em relação à minha autoestima. A minha autoestima não pode se basear no que eu penso a respeito de mim mesmo, em primeira instância, do que eu sinto. A minha autoestima tem que depender do que Deus pensa, sente e diz sobre mim. Amém? Veja quanto você vale. Suponhamos que você tivesse um cavalo de corrida que valesse $1 milhão. Como é que você trataria deste cavalo? Você deixaria esse cavalo andando aqui pelas ruas do bairro? Quando o cavalo tivesse algum problema, no lugar de levar para um veterinário, você o levaria para um farmacêutico? Você daria qualquer tipo de alimento para esse cavalo? Logicamente não. Por quê? Porque um cavalo que vale quanto? $1 milhão. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta. Por quanto você venderia um dos seus olhos? Você venderia um dos seus olhos por $500 mil? Você venderia as suas 2 orelhas e o seu nariz por $1 milhão? Você venderia os seus 2 pulmões e as suas 2 mãos por $5 milhões? Você venderia? Você venderia esses seus 2 pés? Não sei se você calça 38, 40 ou 45. Mas você venderia esses seus 2 pés por $6 milhões? Dá para você imaginar quanto você vale? Você vale muito. Então, por favor, se ame e cuide de você. E seja grato a Deus pelo alto valor que você, jovem, tem diante de Deus. Amém? E uma coisa aqui importante: suas capacidades. Não se concentre nas suas limitações, se concentre nas suas potencialidades. Tem pessoas que se concentram no que elas têm de limites, de coisas negativas, e se esquecem das coisas boas e das potencialidades que elas têm. Vocês conhecem aquela história da lebre e da tartaruga? A lebre vivia correndo de um lado para o outro com muita agilidade e velocidade. E um dia então ela passou pela tartaruga, que se encontrava em marcha lenta, e a desafiou para uma corrida, e todo mundo riu. E para a surpresa das pessoas, ou dos animais, a tartaruga aceitou o desafio. E foi marcado o dia para aquela grande corrida. E a tartaruga estava lá. E as apostas, os comentários, todo mundo rindo, todo mundo apostando na lebre. E deu-se o disparo de partida. A lebre disparou, em poucos segundos ninguém mais a viu. Só deixou a poeira. E a tartaruga continuou marchando firme, devagar, mas sempre, devagar, mas sempre, devagar, mas sempre. Sabe, na noite anterior parece que a lebre não dormiu muito bem, porque ficou assistindo Rede Boba até as altas horas da noite. E depois ela mudou de canal e foi assistir essa besteira até altas horas da noite. E estava com sono, armou uma rede e decidiu então tirar um cochilozinho, um soninho, para humilhar mais ainda a tartaruga. E nessa brincadeira a tartaruga passou. Quando a tartaruga já estava chegando na linha, sabe, no final da corrida, sabe, o barulho era grande demais. Aí a lebre acordou. Quando viu, disparou. Mas aí já era tarde demais. Quem ganhou a corrida? Tartaruga. E a tartaruga então olhou para a lebre e disse: "Está vendo, dona Lebre?